Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei aqui explicar sobre média geométrica, certo? Média geométrica aqui. Como é que faz, professor? Vamos lá, olha, vamos entender aqui como é esse processo. Primeira coisa que você tem que entender que ela faz parte de uma proporção contínua, certo? Proporção contínua, isso foi vista em aulas anteriores. Assista, veja na descrição do vídeo aí toda a playlist completa de proporção, certo? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, olha, como você tem, ó, a proporção contínua aqui, nesse caso, quando ela é contínua, professor, quando os meios aqui são iguais, certo? Então, o que que você vai fazer? Vai aplicar aqui a propriedade aqui fundamental das proporções, certo? Ao multiplicar o produto dos meios pelos extremos, certo? Foi isso que eu fiz aqui, certo? Aí que foi que eu vou fazer novamente, ó. Esse daqui eu sei que é x e x, certo? Se eu multiplicar uma coisa com ela mesma, então o que é que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa que eu dizer que isso daí é uma potência, tá? Multiplicação de potência mesma base, ó, conforme eu vou até fazer aqui, ó. Multiplicação de potência mesma base, repete a base e somos expoente, certo? Então vai ficar, ó, exatamente a elevado a 2, certo? Que vai ficar esse mesmo aqui. Mas, professor, vamos lá, ó. 2 vezes 2, por exemplo, ó, 2 vezes 2, eu sei que tem um aqui, ó, por quê? 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? Então, vou repetir a base e somar aqui os expoentes, ó. Mais 1 vai ser igual a 2 elevado a 2, certo? Que 2 elevado a 2 vai ser a mesma coisa que 4, certo? Mas, professor, se fosse 3, 3 vezes 3, aqui sempre tem 1, ó, certo? Aí, repete o 3, repete a base e soma aqui uns expoentes. 1 mais 1, certo? 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, nesse caso, vai dar quanto? 9, certo? Ok, pessoal? Muito bem. Então, já dá para a gente entender aqui, ó, como é que vai funcionar aqui, ó. Certo? Então, vai ficar, ó, 1 mais 1 é 2, né? Igual a A vezes B, certo? Então, o que é que você vai fazer agora, nesse caso aqui? Vai transformar aqui numa raiz, certo? Ó, colocar a raiz quadrada em cada uma dessas daqui, ó. Colocar a raiz quadrada tanto nesse, em x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada desse daqui também, a vezes b, certo? Porque eu coloquei a raiz quadrada para cancelar esse quadrado aqui, ó, certo? Porque cancela esse com esse, certo? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de a vezes b, certo? Então, esse daqui vai ser aquilo que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar aqui para calcular a média geométrica de dois números, certo? De dois ou mais números, né? Lembrando que se for 3 números, pessoal, vai ser a raiz cúbica, certo? Se for 3 números, e assim sucessivamente. Se for 4, a raiz quarta e assim por diante, certo? Então vamos lá, agora vamos um exemplo aqui. Se eu quero a média geométrica de 2 e 8, por exemplo, o que é que eu vou fazer? A média geométrica vai ser exatamente, ó, eu vou chamar média geométrica, MG, certo? É igual a raiz quadrada do produto entre eles, ó, 2 vezes 8, certo? Então, MG vai ser igual, ó, a raiz quadrada desse valor aqui vai dar quanto? 2 vezes 8, exatamente 16, né? Então, eu sei que a raiz quadrada de 16, eu vou procurar um número que é multiplicado por ele mesmo, vai dar igual a 16. Então, vai ser, nesse caso, 4 vezes 4. Então, esse daqui vai ser a raiz quadrada, certo? Que eu posso também fazer a decomposição, certo? Desse daqui. Vamos lá, outro exemplo. Se eu quero, professor, a média geométrica, de 10 e esse valor aqui, professor, e 1000, certo? O que é que eu vou fazer? Ó, a média geométrica vai ser igual, ó, a raiz quadrada, ó, raiz quadrada, certo? De 10 vezes 1000. Só isso, professor, só isso, certo? Então, a média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de exatamente 10.000, ó. 10.000. Ah, professor, e agora, professor? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar igual a 10.000? Exatamente 100. Que é a mesma coisa, pessoal, se você quiser fatorar isso daqui, certo? Mas nem precisa, né?
eu já sei, ó, que a raiz quadrada desse daqui, ó, qual é o número que se repete, transformando aqui em potência? O 10. O 10 elevado a quanto? 10 elevado, repete quanto zero aqui? 4, certo? Como esse daqui tem 2, pessoal, só basta, ó, só eu pegar aqui, ó, e dividir para 2. 4 dividido para 2 vai dar, nesse caso, ó, o valor, para tirar da raiz, 4 dividido para 2. Então, logo vai ser 10 elevado a 2, que é, na verdade, 100, certo? Por que 100, professor? Porque 100 vezes 100 é igual a 10 mil, certo? Então, por isso que deu 100, certo, pessoal? Então, isso daqui, pessoal, só foi um exemplo aí, tá? Primeira coisa que você vai fazer para calcular a média, que foi entendida aqui, basta de dois números, por exemplo, você vai multiplicar a raiz quadrada da multiplicação entre eles, só isso. De dois números, certo? Se for de três números, vai ser a raiz cúbica, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, a média de 2, de 4, e a média geométrica de 2, 4, 2, 4 e, nesse caso, e 4. Pode ser, né? E 4, certo? De 4 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Calcular a raiz cúbica agora, certo? Porque é 3 a raiz cúbica da multiplicação entre eles, do produto entre eles, ó. 4, vamos ter começado com 2. 2 vezes 4 vezes 4, certo? Então, mg vai ser igual exatamente a quanto? A raiz cúbica desse valor aqui, ó. Esse daqui vai dar 8,32, né? Vai dar 32, certo? Exatamente 32 aqui, certo? Aí nesse caso a raiz cúbica desse daqui, ó, vai dar um valor, certo? Vai dar um valor aí que não vai dar de calcular aqui. A gente calcula pela calculadora, certo? Mas normalmente não vai atender a esse quesito aqui. Normalmente vai dar um resultado que dê pra gente fazer aí normalmente, certo, pessoal? Então espero aí que cada um de vocês tenha compreendido e até mais.